Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa parábola super antiga, mas que, através de uma homilia recente, ganhou uma cara totalmente nova, bem moderna, sabe? É uma história que fala sobre o nosso bem mais valioso e que nos faz parar para pensar no que realmente importa. E para começar, eu lanço uma pergunta: qual é o seu bem mais precioso? Já parou para pensar nisso de verdade? Talvez a primeira resposta seja dinheiro, ou saúde, conquistas. Todas são importantes, claro. Mas a resposta que a gente vai explorar hoje, inspirada nessa análise profunda da história, talvez pegue muita gente de surpresa. Pois é, essa resposta surpreendente vem da interpretação de uma história contada há mais de 2000 anos, a parábola do homem rico e Lázaro. E olha, a análise dessa passagem nos dá uma perspectiva completamente diferente sobre o que é ser rico de verdade. Então, a parábola nos apresenta esses dois personagens que são o oposto um do outro. De um lado, um homem rico que vivia totalmente imerso no seu próprio mundo, roupas finas, festas todos os dias, e do outro, à sua porta, um pobre chamado Lázaro. E o detalhe é, o rico simplesmente não via Lázaro. E esse contraste aqui é a chave de tudo. A homilia ressalta que o rico não era necessariamente uma pessoa má. Ele era ocupado, tão focado nas suas próprias coisas, a próxima festa, o próximo luxo, que ele ficou cego para a realidade humana que estava bem ali, na sua porta. Ele passava por Lázaro todo santo dia, mas não o enxergava de verdade. Mas aí, como a homilia sobre essa passagem nos lembra, tem algo que chega para todo mundo. Não importa se é rico ou pobre, a morte. E é nesse ponto que o jogo vira completamente. E a percepção do homem rico muda de um jeito drástico. Na vida após a morte, o rico se vê num lugar de sofrimento. E pela primeira vez na vida, todas as suas distrações sumiram. Não tem mais festa, não tem mais roupa cara. Tudo que resta é tempo. Tempo para finalmente olhar para além do próprio umbigo. E essa frase da homilia é simplesmente genial. Ela resume a ironia da história toda. Só agora, do outro lado de um abismo gigantesco, sem nada para se distrair, é que o rico finalmente consegue ver Lázaro, a pessoa que sempre esteve tão perto, mas que a agenda cheia não deixava enxergar. A ficha caiu, mais tarde demais. E aqui vem um ponto super importante dessa análise. A parábola não é sobre condenar a riqueza. Peraí, como assim? A prova está na própria história. O patriarca Abraão, que era um homem riquíssimo, está no paraíso junto com Lázaro. Então a questão é outra, é mais sutil. A homilia resume perfeitamente. O perigo não está nas coisas que a gente tem, ou nas coisas que a gente faz. O perigo está no que a gente deixa que essas coisas façam com a gente. Que elas roubem nossa atenção e nos deixem cegos para o que realmente dá sentido à vida. O problema é quando o ter nos impede de ser. E essa ideia de dois modos de viver, um focado no ter e outro focado no ser, não é nova. Tem um texto muito antigo do profeta Jeremias que desenha esses dois caminhos de uma forma impressionante. De um lado tem a vida que só olha para si mesma, que se torna tipo um arbusto seco no deserto. Essa é a vida do rico da parábola, cheia de coisas por fora, mas seca e vazia por dentro. Do outro lado, tem a vida conectada a algo maior, como uma árvore plantada perto de um rio, que mesmo nos tempos difíceis, continua verde, continua dando frutos. Certo. Então, se a história não é sobre dinheiro, qual é o verdadeiro tesouro? A homilia dá a resposta na lata. É o tempo. A única moeda que todo mundo, sem exceção, possui na mesma quantidade. Pensa bem nisso. 24 horas. Não importa quem a pessoa é, de onde veio, o que tem no banco. O dia tem as mesmas 24 horas para todo mundo. É uma fortuna depositada na nossa conta todo dia, sem falta. Isso faz do tempo o nosso bem mais precioso e também o mais democrático. A grande questão é, o que a gente faz com ele? Para onde será que vai esse tesouro diário? Se a gente parar para ver um dia comum, a maior parte vai embora com trabalho, tarefas, distrações. E o que sobra para as pessoas que são de fato importantes na nossa vida? Muitas vezes só uma fatia bem pequena. E é aqui que a homilia faz uma conexão que é um soco no estômago. Assim como Lázaro queria as migalhas que caíam da mesa do rico, as pessoas que a gente mais ama muitas vezes recebem só as sobras do nosso tempo e da nossa atenção. Elas ficam com o resto, depois que a gente já deu o nosso melhor para todo o resto. Isso, claro, nos obriga a trazer a parábola para a nossa própria vida. Se o rico estava cego para o Lázaro na sua porta, quem é o nosso Lázaro hoje? Quem é que está esperando enquanto a gente está ocupado com as nossas versões de roupas finas e banquetes? Sabe, pode ser um filho querendo contar como foi o dia e a nossa atenção está no celular.
Pode ser o marido ou a esposa precisando conversar e a nossa cabeça ainda está no trabalho. Podem ser os pais, os amigos, que no fim do dia só recebem o nosso cansaço. Eles são os Lázaros de hoje, que não pedem pão, pedem nossa presença. E assim, aquela parábola de 2000 anos atrás virou uma pergunta urgente e muito pessoal. Quem é que está aí na nossa porta, talvez no sofá da sala ou do outro lado da mesa, mendigando as migalhas do nosso bem mais precioso? A grande lição que fica dessa análise é enxergar essas pessoas agora, enquanto elas estão perto, para que um dia, de longe, não reste apenas o arrependimento.